Boa tarde, eu me chamo Lucimar, eu sou uma estagiária que vim hoje dar uma aula de geografia. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre clima e tempo. Então vamos lá, vamos ver como que é o clima. O clima, ele é um conjunto de variações de atmosfera em determinado local ou região. E o tempo? O que é o tempo? São oscilações momentâneas da atmosfera. Aí a gente tem os tipos de clima, que é o equatorial, tropical, temperado, subtropical, mediterrâneo, polar, desérticos e semiáridos. As características do clima ela se difere no ambiente e como temperatura, estações do ano, sua qualidade, sua quantidade de chuvas, de desertos e espécies de vegetação e de animais e de vegetações. Então, vamos falar uma coisa. Qual é o aparelho que a gente usa para medir o tempo? É o meteorológico, que é a temperatura do tempo. E o cientista é o meteorólogo. E, gente, com isso vem as poluições. O que acontece? A poluição, ela é nada mais que ela é provocada pela ação humana, e aí provoca o quê? O efeito estufa. E o efeito estufa são aqueles gases de monóxido de carbono e óxido de carbono. Isso é um veneno para a atmosfera, é um veneno para a camada de ozônio. Então, isso provoca doenças de pele, respiração e muitas outras. E também o efeito estufa, ele tem uma camada protetora. O que acontece? Quando sobe aquele óxido de carbônico e o óxido de carbono, ele vai furando, fazendo buracos na nossa atmosfera, na camada de ozônio. E o que acontece? Aí começa esse aquecimento e só vai provocando desastres na natureza. A gente já não consegue mais ter uma vida saudável como antes. Então, para que isso não aconteça mais, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa saber reciclar, descartar o lixo adequadamente. A gente precisa colocar filtro nos carros, colocar filtro nas fábricas e não sair por aí jogando os lixos em qualquer lugar. A gente tem que saber usar cada recipiente para que isso futuramente a gente possa ter uma vida melhor para nas nossas gerações. Porque vai acabar a água, os animais vão ficar mais em extinção, vai acabar tudo. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu quero que vocês assistam o vídeo que eu vou colocar no telão, que é do Rodrigo, sobre tempo e clima. Fala, estudante! E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo, tá? Aqui o nosso YouTube Geo Brasil. Eu me chamo Rodrigo Rodrigues e essa é mais uma aula sensacional. Eu tenho certeza que você vai amar. Essas daqui são as nossas redes sociais. Não deixa de dar um print dessa aula e compartilhar lá no seu Instagram, que eu vou ter uma grande felicidade de repostar o teu conteúdo. Separei um assunto topzinho demais, topperson, que é a diferença gritante que existe entre clima e tempo.
E eu tenho certeza que depois dessa aula você vai parar de ficar falando o que é o tempo e que o clima é o tempo tá lindo, o tempo... Vai parar com essa enrolação e você vai aprender a diferenciar o que é o clima e o que é o tempo nessa aula. Além disso, eu vou te dar um panorama geral das camadas atmosféricas e o que de fato é a atmosfera. Sem mais delongas, eu vou chegar para cá, dar um print nesse quadro, que a nossa aula já vai começar. E produção, sobe o music. Play music. English. Sobe o som. Copia esse quadro, vai! Maravilha? Sensacional, sensacional. Olha só, antes de te entregar esse conteúdo, de falar o que de fato é o clima e o que de fato é o tempo, você precisa entender uma coisa importante, que é a camada atmosférica ou simplesmente a atmosfera. É importante a gente estudar e compreender cada esfera da Terra. Por exemplo, eu tenho a litosfera, litosrocha, ou seja, seria a parte da Terra, a camada do nosso planeta Terra, que é sólida. Eu tenho a hidrosfera, hidro já tá fácil, né? Você já percebeu que é água. Então, na hidrosfera é toda aquela parte do planeta Terra composta por água. E a atmosfera é a camada gasosa, a camada do planeta Terra que tem ar. E olha só, o mais interessante é que a união da litosfera com a hidrosfera e a atmosfera, eu tenho um componente necessário para o surgimento e o desenvolvimento da vida. Por isso nós chamamos de biosfera. Maravilha, né? Faz muito sentido, eu tenho certeza. Agora, ao falar em atmosfera, é falar na camada gasosa. A atmosfera é uma fina camada de gás que envolve o planeta Terra, protegendo a gente, de fato, aí, de diversos componentes que tem no espaço. Quer ver só? A atmosfera é importante para manter a temperatura da Terra aquecida de uma forma muito agradável, que dê para desenvolver a vida, tá? Sem a atmosfera, não haveria vida nesse planeta Terra aqui, em que você está inserido e eu também, bebezinho. Viu só como a atmosfera é importante? Aliás, ao pensar em atmosfera, você pode mergulhar até com a maior profundidade nesse conhecimento. E olha só, tente, mas não erre. Não deixe de tentar. Tente e aprenda com Geo Brasil. Tá, Rodrigo, porque você está igual um louco falando tente o quê, Rodrigo? Por que você escreveu tente? Tá errado o teu tente. Olha só, é um acrônimo, tá? Eu criei esse tente para fazer você aprender e não ficar tentando. Então para de tentar e agora vem, tente comigo e acerte. De baixo para cima da superfície até a última camada atmosférica. Olha só, esse Tzinho representa uma das camadas atmosféricas. O T é de troposfera. E eu vou subindo, eu chego na estratosfera. Na meiuca ali, no meiozinho, eu tenho a mesosfera. Vou subindo, eu tenho a termosfera. E a última camada, a camada mais externa, é a exosfera. Se ligou? Tente, mas não erre. Tente com o Geo Brasil, que é sucesso. Falando em atmosfera, é importante você compreender também que existem diversos gases e eu quero dar destaque para o nitrogênio e o oxigênio. Então, para falar de clima e para falar de tempo, eu preciso te ensinar o que é a atmosfera. Vem comigo, ficou lindo? Gostou, né? Até aqui tá tranquilo para você. Então, esse é o momento que você contribui com o nosso trabalho maravilhoso, surra de like, vai. Deixa o teu like aí, é like para tudo quanto é lado, porque o YouTube entende que esse vídeo é topperson, e ele vai distribuindo para todo mundo. Então agora é o momento do like, dá aquela setinhazinha bonitinha aqui pra gente, aquela moral, vem comigo, maravilha. Agora eu posso te explicar o que é o clima e o que é o tempo. Clima e tempo, tempo e clima, tá? Você vai aprender a diferença agora, visto que você já sabe o que é atmosfera. Então olha só, o clima é a condição de quem, Rodrigo? É a condição da atmosfera, que não vai ser alterada. Por quê, Rodrigo? Porque ao observar a atmosfera durante um longo período de estudo, você identifica que naquele espaço ali que eu estou, exemplo, Rio de Janeiro. No espaço que eu estou no Rio de Janeiro, eu fiquei apreciando, observando, estudando, caracterizando o comportamento da atmosfera. E eu identifiquei que janeiro é de um jeito, março, abril, junho, julho, enfim, eu consegui mensurar
como essa atmosfera do espaço Rio de Janeiro se comporta. E aí, quando eu começo a reunir esse conjunto de características, eu falo, olha só, no Rio de Janeiro tem um clima tal. Por um exemplo, o clima tropical litorâneo. Pronto, determinei o clima. E o que é o clima, Rodrigo? Essa condição da atmosfera que vai ter um conjunto de características naquele determinado espaço. E essas características serão permanentes. Ou seja, de um dia para o outro, de um ano para o outro, eu não posso chegar aí. O clima aqui no Rio de Janeiro é o tropical litorâneo, né? Mas ano passado era o polar. Isso não pode acontecer. Por que, Rodrigo? Porque, gente, presta atenção. Eu observei ao longo de um grande período a condição da atmosfera, como ela se apresenta, as suas características. E eu cheguei e determinei qual é o clima daquele espaço geográfico. E dependendo do espaço, o clima ele vai mudar. Calma. Rio de Janeiro tem um determinado clima, porque a atmosfera no Rio de Janeiro se comporta de uma determinada forma, que é diferente de Manaus. Tá? Manaus tem outro comportamento. Aquele espaço ali tem uma atmosfera que se comporta de outro jeito. Então eu não posso falar que o clima no Rio de Janeiro é o mesmo clima de Manaus. Faz sentido para você? Se faz sentido, comenta aqui agora, larga o teu comentário e fala assim, ó, tá fácil, manda mais que tá fácil. Larga o teu comentário que eu vou ter uma grande felicidade em ler o teu comentário e responder, você sabe disso. Até aí tranquilo, né? Lindo. Agora vem para cá, Rodrigo, e o tempo? É a condição da atmosfera também, mas é uma condição da atmosfera que vai mudar, variar ao longo de um período. E esse período é um pouco mais curto. Então, ao longo de um dia, por um exemplo, de manhã a atmosfera pode se apresentar de um jeito, à tarde de outro e à noite de outro jeito. Por exemplo, eu posso sair de manhã e estar ensolarado. Ensolarado é que o solzão dando moca, a famosa moca. Tá tão quente que o sol faz assim, Ai, tá muito quente. é assim, tá? Aí a tardezinha ficou nublado. Aí tu fala assim, o tempo tá fechado, hein? Ó, vai chover, hein? Ó, mãe já sabe, né? Mãe sabe das coisas. Mãe fala assim, ó. Filho, oi mãe, leva o guarda-chuva que vai chover. Aí tu, não sou de açúcar. Tô nem aí. Respeita a mãe, faz isso não. Hã? Tua mãe tem conhecimento de climatologia e você não sabe de nada. Mas tá aqui com o Geo Brasil, vamos resolver isso. Aí tua mãe fala, olha só, leva o guarda-chuva, ou seja, de manhã ensolarado, à tarde nublado. Muito provavelmente aqui nessa nossa história, à noite, bebezinho, faz o quê? Chove. O que mudou, Rodrigo, nesse intervalo de 24 horas ou menos? O tempo. Mas eu ainda estou inserido dentro de um conjunto de características que eu irei chamar de clima. E aí as pessoas resumem assim, tá, Rodrigo, então o clima é a condição da atmosfera que não vai mudar. E o tempo é a condição da atmosfera que vai variar ao longo do dia. Pode ser também, mas você precisa entender o que é a atmosfera, o que é de fato o clima e o tempo, e como esses conceitos estão entrelaçados, fazendo uma coisa mais linda que eu já vi, que é a geografia. Gostou dessa aula, né? Você tá rindo de quê? Tá rindo porque aprende com felicidade e alegria. Então faz logo aqui agora a sua inscrição no canal do YouTube Geo Brasil e não deixa de compartilhar o nosso conteúdo nos seus grupos de estudos, tá? No WhatsApp! Vai compartilhando aí no WhatsApp. Eu tenho certeza que você assim vai ajudar outras pessoas também. Esse trabalho vai atingir o maior número de pessoas. Olha só, bem-vindo, tá? Fez a sua inscrição? Cola aqui e não deixa de conferir a descrição do nosso canal. Aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar a nossa plataforma de ensino, que eu te convido a conhecer e fazer parte, e também o nosso grupo gratuito do Telegram. Vem com tudo, foco no processo sempre e não no resultado. Esse é o Geo Brasil, alegria, meu amor. Ó, estaremos juntos até a sua aprovação. Produção, aumenta o som e você sabe que aqui é vamos. Vamos! Vamos!